Olá pessoal, eu sou Bianca, aluna do curso de Pedagogia de Cândido Mendes, e eu irei falar sobre as reformas, expansão do ensino e as políticas neoliberais do século XX. A importância que o século XX trouxe para a educação foi bastante significativa. O avanço da educação popular e a sua redemocratização que foram contribuintes não somente para uma nova escola, mas também para o legado da história. Ao início do século XX, o nível de escolarização da população brasileira ainda era baixíssimo. Com a Era Vargas, que durou até o ano de 1945, trouxe uma série de mudanças para a educação. A primeira providência do novo governo foi ainda, em 1930, criar o Ministério da Educação, com o objetivo de unificar as políticas de ensino dos estados integrantes, todo o sistema educacional de todo o país. Muitas mudanças foram registradas ao longo da primeira metade do século XX. A Era Vargas, em 1930, estabeleceu uma série de leis introduzindo e padronizando o ensino em todo o país. A educação elementar passou a ser dividida em ensino fundamental, reservado às crianças de 7 a 12 anos. As crianças maiores de 3 ou adultos passaram a ser obrigadas a cursar o supletivo. O ensino médio também foi reformulado, sem poder esquecer que o Estado Novo foi uma ditadura que tentou resolver a educação criando 2 tipos de escola, uma para a classe média com conteúdos mais sólidos e outra para a classe pobre, com o ensino mais rápido e com informações básicas. O ensino superior na década de 30. Em 1930, os estatutos universitários foram modificados. O governo federal exigiu que os estados agrupassem as faculdades em universidades. Ocorre que para constituírem universidades precisavam ter um número mínimo de faculdades e sustentarem pesquisas acadêmicas. São Paulo foi o primeiro estado a unir o Instituto Politécnico à Faculdade de Direito do Largo São Francisco. A Escola Nova, em 1932, chegaram ao Brasil novas ideias, originando o movimento conhecido como Escola Nova. Seguindo a tendência, a educação deveria servir como instrumento para a democratização, integração e diminuindo a diferença econômica entre os diversos estratos sociais. Para tal, a educação deveria ser pública, gratuita, leiga e sem qualquer segregação de cor, sexo ou tipo de estudos. Os métodos pedagógicos e currículos deveriam ser adequados a cada realidade para atender às exigências. Os professores deveriam deixar de ter somente o magistério e possuir o ensino superior. O fomento ao tecnicismo a partir de 1937. Foi criado o ensino médio profissionalizante, centrado na educação industrial, comercial e agrícola, que passou a ter uma duração reduzida nos moldes do supletivo devido a uma mão de obra limitada. A classe operária ganhou mais poder de barganha e começou a exigir acesso ao nível superior. O ensino na década de 40. O governo Vargas foi obrigado a alterar o ensino primário e médio para dar conta da demanda. Assim, em 1942 foram feitas modificações visando direcionar todo o ensino na preparação para o vestibular. A reforma de 1942 abandonou a tendência de prioridade de alfabetização para focar nas necessidades das crescentes massas urbanas, deixando o meio rural, de certa forma, de lado, o que reforçou em algumas regiões
a exploração da mão de obra infantil. Esse sistema educacional foi mantido até o final da Era Vargas, em 1945. Mudanças com o fim do governo Vargas. O fim da Era Vargas e a volta da democracia no Brasil trouxe consigo uma nova Constituição. Embora a estrutura educacional do Estado Novo tenham sido mantidas, bem como a gratuidade, a obrigatoriedade, foram estabelecidas medidas visando corrigir o alto índice de analfabetismo. Os índices que eram grandes continuou a crescer. Uma série de leis em 1949 elevaram a importância do ensino profissionalizante. Para combater o analfabetismo, foi iniciada campanhas como o Movimento de Educação de Base, que durou de 1961 a 1965, e o Programa Nacional de Alfabetização em 1963, e levado à frente pelo regime militar, esforço que reduziu de 70% a 24% o índice de analfabetismo. Mas isso não se deve somente aos programas. O método Paulo Freire foi de grande ajuda. Foi criado em 1950 e posto em prática em 1961 pelo autor. Concluindo, para além do início de uma alfabetização mais coerente, iniciada na metade do século XX, o grande avanço conquistado pelos períodos da democracia populista ocorreu em 1961. Quando pela primeira vez foi elaborada uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a mesma que nortearia com algumas alterações feitas, e em 1971 todo o sistema de ensino brasileiro, até há pouco tempo atrás, quando finalmente foi estabelecida uma nova Lei de Diretrizes e Bases. Porém, é interessante notar que a nova lei não trouxe somente avanços, trouxe também retrocessos, pontos negativos, com a determinação da extinção da divisão do ensino secundário, normal e clássico e científico.